E hoje nós estamos no 5º episódio da nossa série A Bíblia, um presente de Deus. E essa série está sendo feita pelo projeto Bons Frutos, em comemoração ao Dia da Bíblia, no 2º domingo do mês de dezembro. E nesse episódio de hoje nós estaremos falando sobre o tema central das Sagradas Escrituras. A Bíblia contém uma história central, uma história que fica de pano de fundo entre todas as outras histórias que são contadas na Escritura. E essa história central, ela revela a salvação de Deus para a humanidade, o plano de Deus, o plano criador de Deus e o plano redentivo de Deus para a humanidade. Essa história é dividida em 4 partes: criação, queda, redenção e consumação. A criação ela já começa a ser contada no Gênesis, lá no capítulo 1, quando nós abrimos a Bíblia, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A criação é contada no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 3, nós já temos a segunda parte, que é a queda, quando o homem peca contra Deus e sofre ali as consequências do seu pecado, sendo ali expulso do jardim do Éden. Mas já no capítulo 3, começa a ser contada também a terceira parte, a redenção. Capítulo 3, versículo 15, diz: da semente da mulher brotará um varão que pisará na sua cabeça. Já ali a promessa de Deus de enviar um redentor que esmagaria a cabeça de Satanás. Já é começado a contar a redenção do capítulo 3, versículo 15, até o Apocalipse, onde temos a consumação, a 4ª parte da história. Por que isso? Porque a Bíblia ela não foi dada de uma vez. A Bíblia não foi entregue de uma vez. Existem religiões aí, várias religiões, e todas essas religiões têm um livro, né? A maioria das religiões tem um livro. Nós temos o livro dos Mormons, que onde ali Joseph Smith, um jovem, ele recebe uma revelação de ele teria que desenterrar umas pedras, e ali ele desenterra aquelas pedras e escreve um livro. Aquele livro, o livro dos Mormons, foi escrito por Joseph Smith, por essa revelação que ele recebeu. Da mesma forma, Maomé, né, no islamismo, ele recebe lá uma revelação de um suposto anjo Gabriel, e essa revelação ele escreve o Alcorão, que é o livro dos muçulmanos. Então, o livro foi revelado ali para uma pessoa, e essa pessoa escreveu esse livro. A Bíblia não foi assim. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro de Deus, foi Deus que revelou o livro, mas ele revelou numa forma que nós chamamos de revelação progressiva. A revelação foi dada à humanidade, mas de uma forma progressiva. Deus não chegou para um homem só e falou para ele tudo o que ele iria fazer. Ele foi contando a sua revelação a partir do tempo ali que as épocas iam passando e as pessoas iam nascendo, e ele ia contando a sua revelação. Isso durou aí um período de 1500 anos, como a gente já estudou. Então, nessa revelação progressiva, ela começa já ali no Gênesis, quando ele dá o proto-evangelho, que é a primeira fala de Deus ali, prometendo um redentor. Depois ele chama Abraão, aí ele chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, vá para uma outra terra. E ele fala com Abraão ali e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que seriam benditas? Porque era da descendência de Abraão que viria o Messias. Ele revela isso a Abraão. Depois ele manda Abraão ir lá no Monte Moriá sacrificar o seu filho, e lá no Monte Moriá ele provê um cordeiro para ser imolado no lugar de Isaac. Ali já era uma revelação da vinda do Messias, né? Aquele cordeiro seria o próprio Messias que morreria no nosso lugar, que estávamos sendo representados ali por Isaac, que foi poupado da morte. Depois Deus continua revelando. Deus chama Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. E no cativeiro egípcio, o que Deus fala para Moisés? Olha, Moisés, você vai falar para o povo celebrar a ceia. E nessa ceia eles vão pegar um cordeiro, vão imolar esse cordeiro, vão passar o sangue nos umbrais das portas. Aquele cordeiro nada mais é do que o próprio Cristo sendo revelado ali para a nação de Israel, ainda no cativeiro egípcio. Vai se passando o tempo, quando eles chegam ali no deserto, Deus manda Moisés construir um tabernáculo. E ali no tabernáculo, em todo o mobiliário do tabernáculo, nós vemos Cristo revelado naquele mobiliário. Porque depois, quando Cristo chega lá no Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. O pão estava lá no tabernáculo. Eu sou a água viva
viva, água que limpa, purificadora. A água estava lá no tabernáculo. Nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo, eu sou a porta. Aquele tabernáculo tinha uma porta de 10 metros, representando Cristo, a salvação para toda a humanidade. Então ali já era a história sendo contada de geração em geração, progressivamente. Lá no deserto, uma certa vez, o povo de Israel passou por uma perseguição de serpentes. As serpentes mordiam e quem era mordido pela serpente morria. E Deus mandou Moisés levantar uma serpente de metal. E essa serpente de metal ficou numa haste e todos que eram mordidos pela serpente verdadeira, que olhasse para a serpente de metal, aquele veneno não teria mais poder sobre o seu corpo e as pessoas eram livres da morte. Depois, nós vamos ver que no Novo Testamento, o Senhor Jesus conversando com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele diz, assim como a serpente de metal foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele for levantado, ele irá atrair a ele as pessoas. Né? Nós temos ali o Evangelho já no capítulo 3 de João, sendo revelado que aquilo que Deus mostrou para Moisés, para a nação de Israel, lá no deserto, já era uma revelação da vinda do Messias. Nós vamos passando os períodos, eles chegam ali na terra prometida e através de Josué mandam 2 espias lá na casa de Raabe. E Raabe fica temerosa. Raabe diz que toda a nação dela já estava com medo, temendo aquele Deus tão poderoso que eles já tinham ouvido falar do Deus de Israel. E ela fala, eu temo pela minha vida. E os espias falaram para ela, olha, não fique preocupada. Você vai pegar uma fita cor de escarlate e colocar na janela da sua casa. Eu acho extraordinário isso, porque a cultura deles talvez não seria a mesma cultura de Israel, de matar cordeiro, de passar sangue. Então, estaria muito assim, as pessoas iriam descobrir o que essa mulher está fazendo, passando sangue na porta. Então eles dão uma outra alternativa ali, pegue uma fita cor de escarlate, a cor vermelha, ali já estava representando o sangue de Jesus Cristo que morreria por nós, o sangue daquele cordeiro que foi imolado no deserto, era uma representação da redenção, e Raabe foi salva com toda a sua família. Quando nós vamos andando na progressão dessa história, nós vamos ver que surge ali também o rei Davi, né? E o rei Davi, o Senhor Deus chega para ele e diz, olha Davi, o Messias que virá já é uma outra parte da revelação. O Messias que virá, ele virá na tua descendência e ele se assentará no teu trono. Já revela para Davi uma outra parte da revelação da redenção que não foi revelada para os outros. E agora nós vamos andando e vamos encontrar aí o profeta Isaías. Profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, ele é chamado de profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou a vinda do Messias. E ele vai dizer, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Aqui ele já, lembra que no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus falou que era da semente da mulher, mas ele não havia revelado que era uma virgem. Aqui Isaías já está revelando mais detalhes do plano de Deus. Aqui ele já revela que seria uma virgem e já revela o nome dele. O nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus descerá do céu e virá habitar entre os homens. Deus habitando no meio dos homens. Aí ele vai indo na revelação, no capítulo 9, Isaías vai falar mais coisas ainda sobre o Messias, ele vai falar sobre os nomes dele, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E a revelação continua, Deus chega para o profeta Miqueias, e agora para Miqueias o que Deus vai revelar? Deus vai revelar a cidade que o menino vai nascer. Olha, de ti sairá Belém, ele fala, olha Belém, de ti sairá aquele que será o salvador da humanidade, no livro de Miqueias. Então essa revelação ela foi dada progressivamente num grande período da história e revelada para várias pessoas. E essas pessoas foram escrevendo esses acontecimentos até se formar um livro, a Bíblia Sagrada. Até chegar no capítulo
do Evangelho de Mateus. Nós já chegamos no capítulo 1, versículo 29. Aí vem João Batista e fala: é ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus desce para ser batizado, João Batista já conta aí, revela a história que estava sendo esperada, estava sendo muito esperada pela nação de Israel. Aquele Messias que viria estava sendo revelado ali para aquela nação e revelado para toda a humanidade, essa revelação progressiva. Então, por isso que o livro demora muito tempo para ser escrito, porque Deus queria que a humanidade fizesse parte de tudo isso, e hoje nós temos essa revelação fenomenal, essa revelação completa das Sagradas Escrituras. E nós dizemos que é possível, existe um problema aí, entre as pessoas que leem a Bíblia, que diz que conhecem a Bíblia, existe um problema, porque é possível conhecer as histórias da Bíblia sem conhecer a história da Bíblia. Olha essa frase aqui, ó. É possível conhecer as histórias da Bíblia sem conhecer a história da Bíblia. Olhe que as histórias, elas estão no plural e elas estão com H minúsculo. E a história está com H maiúsculo. A história no singular está com H maiúsculo. Por quê? A Bíblia é recheada, é formada de histórias. 70% da Bíblia é composta de narrativas, histórias. O restante dela é composta por poesias e por cânticos também. Mas 70% dela é composta de história. E essas histórias contam a grande história que fica de pano de fundo para revelar a grande história, que é a história da redenção, que é a história da salvação do homem, que é dividida em 4 partes, como nós falamos no começo: criação, queda, redenção e consumação. Agora você precisa analisar se quando você lê a Bíblia, você está analisando e vendo dentro das histórias da Bíblia essa grande história que existe. Porque essa grande história é que faz a mudança na nossa mente e no nosso coração. É a grande história da revelação de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia somente para um livro de conhecimento. Nós vemos muitas pessoas que conhecem muito de Bíblia, muito, ele conhece todas as histórias do Antigo Testamento, todas as histórias das guerras do rei Davi, conhece tudo de cor. Mas é possível que ele conheça todas essas histórias e não conheça o Deus da história. Queremos que você conheça não somente as histórias da Bíblia, mas que você conheça o Deus da história. O Deus que mudou a história, o Deus que constrói a história, o Deus que está na história. É isso que é importante nós conhecer. Então precisamos diminuir o zoom quando nós lemos a Bíblia e olhar para as histórias da Bíblia e enxergarmos dentro da história a grande história que deve ser contada, a grande história que Deus está contando para nós, que é a história da redenção. Eu vou fazer um exemplo disso aqui com uma história da Bíblia, para que vocês entendam, principalmente vocês que contam história para criança, você tem um neto, você tem um sobrinho, você que tem filhos, tem crianças aí na sua casa, você que é do ministério infantil da sua igreja, você conta histórias para as crianças, você conta história e revela a grande história dentro dela, você consegue revelar dentro dessa grande história a história. Dentro dessa história pequena que você está lendo, talvez um trecho da Bíblia, a gente conta ali a história de Noé, a história de Davi, de Sansão, histórias dos reis, histórias de Jesus. Será que você consegue colocar dentro dessa história que você está contando para a criança a grande história, a história da redenção? Porque se a criança não receber Jesus, se o ímpio não receber Jesus, não adianta a gente ensinar para ele somente lições morais através das histórias. Não adianta a gente só falar para ele, olha, como Moisés obedeceu, você também tem que obedecer. Mas se ele não recebeu Jesus, ele não vai conseguir obedecer. Temos que ter a mente de Cristo, temos que receber o Espírito Santo para poder obedecer a palavra de Deus. Então eu vou contar a história de Noé de uma forma bem resumidinha para você entender os pontos da história. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui dentro a criação, dentro da história de Noé, tá bom? A criação, a queda, a redenção e a consumação. Preste atenção.
Então, olha só o que aconteceu naquela época. Noé vivia numa época em que as pessoas eram más. As pessoas estavam de uma forma terrível, abandonaram a Deus e estavam vivendo de uma maneira muito violenta. As pessoas brigavam, desobedeciam aos pais, não obedeciam às autoridades, eram pessoas violentas e Noé tinha um problema. Noé estava no meio daquelas pessoas e Deus resolveu destruir a cidade. Deus destruir a terra, aquele ambiente ali em que eles viviam. Deus falou: eu não quero mais, eu vou destruir essas pessoas. E olha só, Noé estava no meio daquelas pessoas. Isso era um problema para Noé. Ele seria destruído também, juntamente com aquelas pessoas. Mas não, Deus ama Noé. Deus amou tanto a Noé e Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Não é que Noé não era pecador, Noé também era um pecador. Noé também errava, mas aquelas pessoas eram muito violentas. Noé não era tão violento como aquelas pessoas, mas ele também errava. Não é que ele era santo, ele era também um pecador, mas Deus achou graça diante dos olhos de Noé. Deus achou graça, Noé foi agraciado por Deus, Noé foi alcançado pela graça de Deus, assim como Maria foi agraciada por Deus. Maria não merecia ser mãe do Salvador, ela também era uma pecadora, ela também tinha suas falhas, mas Deus achou graça aos olhos de Maria e agraciou ela com aquela gestação do menino Jesus. A mesma coisa aconteceu com Noé e a mesma coisa acontece com nós. Nós também somos pecadores, nós também erramos, nós também temos uma natureza pecaminosa e vivemos separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus, que tanto nos amou, que criou todas as coisas, Ele que criou a humanidade, Ele que criou você e a mim, Ele nos amou e nós achamos graça diante dos olhos do Senhor. Nós somos alcançados pela sua graça e Deus chega até Noé e fala: Noé, eu quero que você construa um barco muito grande. Nesse barco eu vou mandar um casal de animais, um macho e fêmea, que vão entrar no barco, e você e a sua família também vai entrar no barco, e vocês serão salvos do dilúvio, porque vocês foram alcançados pela graça de Deus. Aquela família foi alcançada pela graça de Deus. Mas você acha que Deus não iria dar oportunidade para aquelas pessoas? Não, Deus sempre dá a oportunidade. Deus mandou fazer uma arca e convidar as pessoas para entrar. Você sabe quanto tempo Noé pregou para aquelas pessoas? Cerca de 100 anos demorou para que Noé construísse a arca, e nesse período ele pregava para as pessoas, para que as pessoas viessem se arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida a Deus e mudar de vida, entrar naquela arca para ser salvo. Mas sabe o que as pessoas faziam? Elas zombavam de Noé. Ah, seu velho, você já está ficando caduco mesmo, não vai cair chuva nenhuma aqui não, isso não existe. Mas Deus providenciou uma salvação para que Noé fosse salvo daquele dilúvio. E quando Deus falou com Noé, Noé obedeceu. Noé obedeceu e fez tudo da forma que Deus havia ordenado que ele fizesse. Ele fez a arca e Deus falou para ele: Noé, na lateral da arca você vai colocar uma porta, e é por aquela porta que as pessoas serão salvas. Você sabe o que significa aquela porta? Aquela porta significa Jesus. Porque Jesus chegou, quando ele veio aqui nesta terra, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz assim: olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. João capítulo 10, versículo 9, Jesus se revela ali como a porta da salvação. Quem entrar por essa porta será salvo. Então Jesus é o nosso Redentor. Ele veio aqui nesta terra como um bebê, ele nasceu pequenino, numa manjedoura, ele cresceu, ele não tinha pecado, ele não merecia morte, mas ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi crucificado, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, e naquela cruz ele derramou todo o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Jesus não ficou morto, ele foi sepultado, colocaram uma pedra para tampar o túmulo ali da sua sepultura, mas a Bíblia diz que aquela pedra foi removida, e o Senhor Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo à direita de Deus, é ele que intercede por nós pecadores.
E hoje você pode receber essa salvação. A salvação é um presente de Deus. Assim como essa série que nós estamos fazendo aqui, a Bíblia, um presente de Deus, a salvação também é um presente que Deus te dá. Ela é de graça. Basta você crer no Senhor Jesus. O Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basta somente você crer no Senhor Jesus. E quando que você precisa crer? Precisa crer hoje. A salvação é imediata. Você precisa crer e entregar a sua vida a Jesus, porque a porta da arca não vai ficar aberta a vida toda. A Bíblia diz que Noé, depois que Noé, os animais entraram na arca e toda a família de Noé, Deus veio por fora e fechou a porta da arca. Quando a chuva começou, as pessoas começaram a bater na arca. Noé, abre a porta, Noé, nós vamos perecer. A chuva começou e Noé falou: eu não posso abrir a porta, foi Deus que fechou a porta foi fechada por Deus. Deus irá um dia fechar a porta da salvação. Ele irá buscar o seu povo, ele virá dos céus com poder e grande glória, buscar os seus escolhidos, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, e aí a porta será fechada. Será que você quer ficar de fora dessa tão grande salvação? No livro de aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Entregue a sua vida para Cristo hoje mesmo e comece a olhar em toda a Escritura, em todas as histórias da Bíblia, a grande história, a história da redenção que está por trás das pequenas narrativas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e não perca mais aí os próximos vídeos da nossa série A Bíblia, um presente de Deus.